Olá, eu sou Harris Holanda, sou sócio do escritório Holanda Advogados. Se você tem uma empresa ou trabalha em uma empresa de médio ou grande porte, presta atenção nesse vídeo. Olá, hoje nós vamos falar sobre o domicílio judicial eletrônico. O que é o domicílio judicial eletrônico? É uma ferramenta disponibilizada pelo CNJ para centralizar as comunicações processuais de todas as empresas que estão cadastradas nos tribunais brasileiros. Essas comunicações podem ser as notificações, as citações e as intimações. Tem um prazo para acontecer de forma voluntária, que é até o dia 30 de maio de 2024. Não acontecendo de forma voluntária, será feito de forma compulsória pelo próprio CNJ. Ele vai pegar os dados da Receita Federal e vai cadastrar a sua empresa. Então, é muito importante que os dados estejam de forma correta e também é muito importante que seja feito de forma voluntária. Como que funciona? Todas as citações serão encaminhadas para esse sistema e através do sistema judicial eletrônico você terá ciência desses processos. Então, será uma forma de substituir o trabalho do oficial de justiça e melhorará a demanda do processo. Através desse cadastro, os usuários vão ter acesso e vão receber todas essas comunicações. Então, a partir disso, vocês terão conhecimento, a ciência de que o prazo começou a contar. Isso foi criado para facilitar os processos. Ao invés do oficial de justiça ir notificar, depois voltar e certificar no processo, foi uma forma que eles criaram para ser mais eficaz. Então, o domicílio judicial eletrônico irá substituir o oficial de justiça, fazendo com que o processo corra de uma forma mais fácil e não fique parado esperando a notificação voltar, você ter ciência se é negativa ou positiva. A sanção por falta do cadastro voluntário. A pessoa cadastrada pelo DJE, caso deixe de confirmar o prazo, ele terá uma multa de até 5%, no valor da causa. Agora, a doutora Vitória vai falar sobre o cadastro e as sanções. Olá, gente, eu sou a Vitória, eu vou falar um pouquinho sobre a questão cadastral das pessoas jurídicas dentro da plataforma do domicílio judicial eletrônico. O primeiro ponto é sobre o cadastro de alguns administradores. O que acontece? Existem 3 tipos de cadastro dentro da plataforma. Um deles é o administrador. Quem vai fazer o cadastro do administrador é o gestor da empresa ou a pessoa que detém o certificado digital. Então, por exemplo, pode ser até a contabilidade da sua empresa a fazer esse cadastro, desde que a empresa, o sócio da empresa, pelo menos, tenha acesso às comunicações dentro da plataforma. Também é possível o próprio administrador da empresa criar outros perfis de acesso. Então, o detentor do certificado digital ele vai criar o perfil do gestor de cadastro e do preposto. Quem é o gestor de cadastro? Ele pode comunicar a empresa com outras filiais. Então, o CNPJ ele pode ser um pouco mais abrangente com outras empresas, por exemplo, um grupo econômico. Então, o gestor desse cadastro ele vai ficar responsável por que essa comunicação integralize cada empresa dentro daquele grupo econômico. E ele também vai poder excluir outros cadastros. Então, por exemplo, o chefe do setor de recursos humanos teve uma substituição ali de pessoal através de, por exemplo, férias. Então, a pessoa que vai ficar responsável, ela pode excluir ou suspender o acesso de outros cadastros. E também temos o cadastro do preposto. O preposto
preposto, por exemplo, é o advogado da empresa, o setor jurídico. Por quê? Ele vai ter acesso às citações, primeiramente, o que é muito importante, e também às intimações. Sendo o preposto desse administrador da empresa dentro da plataforma, ele terá acesso em primeira mão às citações, que é a primeira comunicação processual. Então, no processo trabalhista, por exemplo, a citação ou a notificação, ela é a primeira comunicação processual que a empresa tem acesso. Então, o preposto, sendo o advogado, facilita nessa comunicação, porque a pessoa responsável pelo DJE, por exemplo, o sócio, pode ser que ele não tenha ainda verificado aquela comunicação processual dentro da plataforma, e se o setor jurídico já tem acesso a essa citação, ele já vai anotar os prazos processuais, quando que vai ser a primeira audiência. Então, facilita o cadastro do preposto sendo o advogado, mas ele também é facultativo, como eu vou falar adiante. E agora, nesse tópico, a gente vai falar um pouco sobre o cadastro de advogado para acompanhamento. Então, voltando um pouco, dando um passo atrás um pouco nisso que eu falei do cadastro de preposto, ele na verdade é facultativo, porém ele facilita que o advogado tenha em primeira mão a citação daquela empresa se ele presta uma assessoria jurídica. Porém, não é necessário que ele tenha acesso a essas intimações que são a primeira comunicação processual. Por quê? O administrador, ele tendo a empresa, né, seja o sócio, seja o gerente, qualquer pessoa que esteja responsável de forma interna a acessar a plataforma, ele já vai verificar que ali tem uma citação e que provavelmente já tenha um prazo em aberto para ele comunicar aí o setor jurídico da empresa e oferecer contestação ou algum outro tipo de manifestação processual. Então, o advogado ele não necessariamente precisa ser cadastrado como preposto, porque havendo uma habilitação processual na plataforma processual do PJE, por exemplo, porque o DJE ele vai ser integralizado a diversas plataformas de processos eletrônicos. Né? Aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha com pelo menos 2 plataformas, que é o PJE e o ESAGE, para processos no âmbito da competência estadual e PJE para processos no âmbito da competência federal. Nesse caso, essas plataformas de processos eletrônicos já estão integralizadas ao PJE. Então, a partir do momento que a empresa recebe uma citação, ela vai contactar o setor jurídico que vai se habilitar naquele processo com a procuração em mãos. Tendo essa habilitação no processo, o advogado, de forma automática, dentro da plataforma do DJE, já vai ter acesso às intimações eletrônicas. Então, na verdade, só voltando um pouquinho, é um ciclo. A empresa vai receber a citação, vai contactar o jurídico e, em seguida, o jurídico vai se habilitar o processo, que ele, automaticamente ele já vai receber as intimações processuais. Agora, é importante a gente delimitar a questão de contagem de prazos. Por quê? O prazo de citação, ele varia entre uma esfera da justiça a outra. Por exemplo, na esfera trabalhista, normalmente a citação acontece com uma notificação para que a empresa compareça a uma audiência. Num primeiro momento, não há um prazo específico para a empresa apresentar defesa naquela reclamação trabalhista. Ela vai ser notificada acerca da audiência porque um dos princípios da seara trabalhista é a oralidade e a celeridade processual, de forma que é possível apresentar defesa oral dentro no contexto da audiência. Então, a empresa ela tem 2 opções. Ela pode apresentar defesa oral, o que hoje em dia praticamente não acontece, ou ela pode apresentar defesa escrita até o horário da audiência. Isso é o mais comum de acontecer. Normalmente, as citações de processos trabalhistas, elas não
vem com um prazo para a empresa apresentar defesa. Pelo contrário, elas informam somente a data da audiência para que a empresa apresente até aquela data. No entanto, dentro do DJE, o que as empresas devem se atentar é justamente ao prazo para dar ciência daquela citação. A empresa ela tem 3 dias úteis para apresentar defesa, aliás, para apresentar ciência, dar leitura na citação. O que acontece se ela esquecer de acessar a plataforma, se acontecer alguma coisa, alguma questão de saúde com o gestor da plataforma, o que vai acontecer? A citação vai ter o prazo dela concluído ao final de 3 dias, havendo a leitura ou não, e o juiz, o tribunal, ele vai receber informação se aquela citação foi aberta dentro do prazo ou não. Não tendo sido aberta dentro do prazo, o juiz conclui que a empresa perdeu o prazo para dar ciência daquela citação. Isso faz com que a empresa seja declarada rével, né, tenha perdido o prazo de apresentar defesa? Não necessariamente. O juiz ele vai determinar a citação por outras formas, por exemplo, oficial de justiça, correios ou até citação por edital. Porém, quando ele recebe a citação de outra forma, por exemplo, pelos correios, no prazo de apresentar a contestação, ele vai ter que apresentar uma justa causa por ele não ter aberto ou lido a citação dentro do DJE. Na verdade, o CNJ ele não traz a regulamentação e os quesitos que o juiz deve avaliar para reconhecer aquela justa causa ou não. Então, é uma questão subjetiva do juiz. Ele vai aceitar ou não a sua justa causa. Se ele não aceitar, ele pode aplicar uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de até 5% do valor da causa. Então, essa é a penalidade por não abrir a comunicação de citação dentro desse prazo de 3 dias. Agora vamos falar um pouquinho sobre as intimações. Como eu já falei anteriormente, o advogado habilitado no processo, ele já vai ter acesso às intimações daquele processo que ele representa aquela empresa. Então, para o advogado, para a empresa, é um pouco mais tranquilo, né? Porque o advogado ele já vai ter acesso. Porém, seja o advogado ou seja outra pessoa gerindo esses prazos dentro do DJE, ele tem um prazo de 10 dias do recebimento daquela intimação para dar ciência, para dar leitura àquela intimação no DJE. E são 10 dias corridos. Então, conta final de semana, conta feriado, né? Exceto se o final do prazo cair em um feriado ou um domingo, aí ele não conta, né? Vai ocorrer a remessa do final do prazo para o dia seguinte, próximo dia útil. No entanto, ele corre de forma corrida, então parece ser 10 dias, parece ser um prazo razoável, mas muitas vezes, dentro daquela rotina de processos, pode ser uma coisa delicada. E a falta de ciência da intimação, ela vai incorrer na mesma penalidade por ato atentatório da justiça. Então, no momento que for cumprido o prazo dentro do processo, se ele não tiver lido a intimação dentro desse prazo de 10 dias, o juiz também pode aplicar a multa de 5% do valor da causa, de até 5% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui tem um desenho como é que vai funcionar a comunicação processual. Então, o tribunal ele vai gerar a comunicação, seja ela citação ou seja a intimação, no curso do processo. O cartório ele vai fazer o envio da comunicação para o domicílio judicial eletrônico
A empresa ou as instituições irão receber essa comunicação e o próprio DJE vai avisar o tribunal se houve a leitura ou não. A partir da leitura, a partir do clique naquela comunicação, já começa a correr o prazo processual. Então, são dois prazos que a gente precisa se atentar: o prazo de leitura no portal e o prazo processual que vem com aquela comunicação. Agora eu vou chamar o Dr. Harrison, que fará uma explanação como conclusão desse assunto, dos aspectos jurídicos e práticos do domicílio judicial eletrônico. Olá a todos, vim concluir aí esse assunto, né, do domicílio judicial eletrônico aí, já abordado aí pela doutora Renata, pela Vitória, né? Quero agradecer aí a audiência da nossa palestra interna aqui, até quem está assistindo aqui ao vivo, né? Eu vim trazer alguns pontos de reflexão, né, nesse assunto. Hoje nós temos aí, então, uma migração de todas as comunicações dos tribunais para com as empresas, até o dia 30 de maio, né, vão ser as empresas. Com essa mudança de comunicações dos tribunais, que hoje nós temos até o dia 30 de maio com relação às empresas, né, as grandes e médias empresas. Aí até o final de julho nós vamos ter as empresas públicas, depois no segundo semestre as pessoas físicas. Tá? Então a gente tem um cronograma de integralização aí, entendemos que bem amplo aí de comunicações dessas empresas, né? Do Poder Judiciário para com as empresas. Tá? Tem alguns pontos aí que eu quero trazer aí de discussão que são importantes termos aí como reflexão, né? Como bem abordado, a gente tem aí a necessidade de cadastro. Se não for feito de forma voluntária, nós podemos sofrer aí um cadastro de forma automática pelo CNJ. Tá? O que o CNJ vai fazer? Ele vai pegar os dados que constam ali nas informações da Receita Federal. Então esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem aí muitas vezes um cadastro feito no momento de uma abertura de uma empresa, em que o e-mail que está cadastrado não é um e-mail válido, ou é um domínio que já não existe, ou é uma pessoa que já não está mais na organização. Então, corre-se o risco desse e-mail passar a ser utilizado como destinatário, né? Impondo aí as empresas a um risco de uma revelia em caso de uma citação e multa, né? Ou perda de algum prazo em caso de intimação. Tá? Outro ponto muito importante também que temos que ter atenção. O segundo ponto que é importante é pensarmos no fluxo de acesso a essas informações e pessoas responsáveis. Como bem já apresentado, como vai funcionar isso? Vão se criar ali uma comunicação em que você acessa a comunicação, você clica num ícone, tem acesso ali à informação, ao despacho, enfim, do ato processual praticado, né? E quem vai gerir isso? Será que é uma pessoa que tem poder para passar isso para alguém? Vamos correr o risco aí de perder aí alguma informação, ou até mesmo o prazo, né? Muitas vezes nós temos prazos diferentes dentro de um processo judicial e às vezes, como bem observado pela doutora Vitória, a depender do tipo de processo, são prazos distintos. Temos prazo de 8 dias em uma seara, temos prazo de 48 horas em outras. Então é importante termos aí esse controle de quem acessa, qual vai ser o fluxo desse acesso e como vai ser tratada essa informação, né? A gente tem um outro ponto também que a gente gostaria de deixar aqui, que é o ponto a ferramenta hoje do DJE, ela foi disponibilizada para que os tribunais possam gerir como será feita essa comunicação. Então, tem tribunais que vão encaminhar as intimações e citações para as empresas, né? E tem tribunais que vão encaminhar as citações para as empresas e intimações para os advogados. O que muda com isso? Tá? Citação e intimação são momentos processuais distintos. Tá? Mas o que muda efetivamente se eventualmente o advogado que hoje ele é o intimado para prestar para
contagem de prazo e para cumprir aquele prazo, ele pode ter a sua responsabilidade passada para a empresa ou para o seu cliente. Então, o cliente passa a tomar ciência no lugar do advogado, né, e o prazo começa a correr talvez antes do advogado saber, ou antes da mensagem chegar para o advogado, enfim. Né? Então, é um ponto interessante que temos que observar aí, temos que tratar aí da melhor forma para evitar aí perda de prazo e eventuais prejuízos. Né? A gente tem um sistema muito novo, né, que ele vai tentar criar uma celeridade aí para o Poder Judiciário, para até mesmo os processos, né, processos judiciais. Tá? E esse formato, ele não vai abolir a posição do oficial de justiça, né, que vai continuar exercendo aí questões pessoais, questões de urgência, né, e algumas comunicações por carta, né, como bem observado, se eventualmente não for possível citar a empresa, né, ela pode sofrer uma multa, mas também ela vai ser citada por outros meios, seja carta oficial, enfim, né? Então a gente vai ter aí esse tipo de situação daqui para frente, né? Outro ponto que a gente tem que observar também é que assim as micro e pequenas empresas, elas não estão no cronograma ainda de obrigatoriedade de cadastro no DJE. Tá? Então, provavelmente vão entrar aí no cronograma. É muito provável que as partes do Brasil hoje tenham aí, né, sejam feito aí esse cadastro aí para garantir uma celeridade, enfim, né? Então, o que a gente gostaria de deixar aí para todas as empresas que estão hoje obrigadas e as que não são obrigadas, que querem fazer o cadastro facultativo, que, primeiro, observem ali o cadastro que está sendo feito, quem são as pessoas que vão tratar, né? Para as empresas que já têm advogado, que atuam em todas as demandas, todas as áreas, talvez seja interessante o cadastro desses advogados também como seus representantes ali, né? Para as empresas que não, que possuem outros advogados ali, que atuam de forma segregadas, é importante também ver como tratar essas informações, né? E estamos aí à disposição, né? Nossa equipe está bem alinhada com relação aí a como vai funcionar o cadastro e principalmente, né, os efeitos práticos desse novo sistema implementado pelo CNJ. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado, equipe.